existe که diz که دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله. میخوای ترجمه کنم؟ A terça parte. Moisés viu um pastor de ovelhas numa noite. دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله. E desculpe, não era noite, ele somente viu. O Moisés viu esse pastor de ovelhas e Moisés fala, o Deus, o Senhor. تو کجایی؟ Moisés não. O pastor que está falando. Moisés começou a ouvir o pastor namorando com Deus, falando palavras bonitas. تو کجایی تا شبم من چاکرم چارقت دوزم کنم شانه سرم. Onde você está? Para eu pentear seu cabelo, colocar lenço na sua cabeça. چون که موسی این خبر از او شنید Assim que Moisés ouviu essas palavras que o pastor de ovelhas estava falando com Deus, então falou para ele: será que Deus é homem que você está chamando? Este pastor ficou com vergonha e fugiu. Depois Deus falou: تو برای وصل کردن آمدی نه برای فسخ کردن آمدی. Então, quando esse pastor de tanta vergonha corre e vai embora, aí Deus fala com Moisés: Moisés, você veio para unir as pessoas a mim, com Deus, e não para separá-los de mim. Então Moisés correu atrás dele para encontrar. E quando chegou, disse que o que você quer falar com Deus? Fala, Deus está escutando. Quer dizer, ligação ser humano com Deus sempre existia. O povo que faziam separação. Mas na fé Bahá'í, graças a Deus, nós vamos chegar completamente para a voz de Deus, através de Baha'u'lláh. Já estamos chegando. Me lembro que 6.000 anos que estudávamos, depois fazíamos vestibular. Como vestibular? Todas as crianças. E eu escrevi esta história, que assunto era isso. Gostaram muito, queriam colocar na jornal e pediram da minha mãe, meu retrato minha mãe não deu. Naquela época não era moda para estas coisas. Finalmente, hoje, através de Baha'u'lláh, chegamos para este ponto. Eu devo... 3.1? Qual página fala? Gláucia, pode falar a página? Sim, nós então vamos iniciar com a leitura. Silvio, você pode pôr na página 17? Se eu não me engano, Deus é minha testemunha. Dá uma olhadinha aí, Silvio. Deus é minha testemunha.
Então, aí a gente pode ler, a hora que for necessário parar, a dona Tuba nos avisa, né? Podemos. Sussa? Vocês vão querer que eu Deus é leia? minha testemunha. Oi? Leia. Ô, Silvio, vamos intercalar, tá bom? Tá, joia. Parágrafo eu, parágrafo você, tudo bem? Deus é minha testemunha, o estimado e honrado amigo. Se ponderasses no coração essas palavras, haveria certamente de encontrar as portas da sabedoria divina e do infinito conhecimento abertas de par em par ante a tua face. Eu vou ler uma. Silvio, você. Do que se tem dito, torna-se claro que todas as coisas, em sua mais íntima realidade, evidenciam a revelação dos nomes e atributos de Deus dentro de si mesmas. Cada uma, de acordo com sua capacidade, indica e expressa o conhecimento de Deus. Esta revelação é tão potente e tão universal que abrangeu todas as coisas, visíveis e invisíveis. Assim, ele revelou: possui alguma coisa além de ti, um poder de revelação por ti não possuído, de modo que ela te possa ter manifestado? Cegos são os olhos que não te percebem. De igual modo, falou o Rei Eterno: nenhuma coisa tenho percebido sem que eu percebesse Deus dentro dela, Deus antes dela ou Deus depois dela. Também, na tradição de Kumail, está escrito: eis aí, resplandeceu uma luz na manhã da eternidade, e ei-la, suas ondas penetraram a mais íntima realidade de todos os homens. O homem, de todas as coisas criadas, a mais nobre e perfeita, excede a todas na intensidade desta revelação, e é uma expressão mais completa de sua glória. E dentre todos os homens, os mais perfeitos, os que mais se distinguem, os excelsos, são os manifestantes do sol da verdade. Ainda mais, todos os outros, além dos manifestantes, vivem pela operação da vontade deles, existem e movem-se através das emanações de sua graça. Se não fosses tu, eu não teria criado os céus. Mais que isto, todos em sua santa presença se esvaem, se tornam simplesmente nada, uma coisa esquecida. Língua humana jamais poderá cantar de um modo digno os seus louvores, nem as palavras humanas terão o poder de desvendar seu mistério. Esses tabernáculos de santidade, estes espelhos primazes que refletem a luz da glória perene, são apenas expressões daquele que é o invisível dos invisíveis. Pela revelação destas joias de virtude divina, manifestam-se todos os nomes e atributos de Deus, tais como poder e conhecimento, majestade e domínio, misericórdia e sabedoria, glória, generosidade e clemência. Mas, assim que a Susana estava lendo, escrito: você quer conhecer a Deus? Primeira vez
conheça quem é você. Este é o início de oração, meio-dia, que estamos lendo. Dou testemunho, oh meu Deus, de que tu me criaste, para eu te conhecer e adorar. Confesso neste momento minha incapacidade e teu poder, minha pobreza e tua riqueza. Não há outro Deus além de ti. Ou amparo no perigo, o que existe por si próprio. Quem está lendo isso sabe que Deus que criou o ser humano, proposto era que este ser humano conhecesse. Porque Deus era sozinho, queria ser conhecido. E assim criou o homem para poder conhecer a Deus. Continua. Estes atributos de Deus não são e nunca foram concedidos especialmente a certos profetas e negados a outros. Não, todos os profetas de Deus, seus favorecidos, santos e escolhidos mensageiros, são, sem exceção, os portadores de seus nomes e incorporam seus atributos. Diferem somente na intensidade de suas revelações, na potência comparativa de sua luz. Assim mesmo, como ele revelou a alguns dos apóstolos, nós fizemos exceder a outros. Está, pois, claro e evidente que, dentro dos tabernáculos destes profetas e eleitos de Deus, se reflete a luz dos seus nomes infinitos e atributos excelsos, ainda que a luz de alguns destes atributos talvez não seja revelada por estes templos luminosos exteriormente aos olhos dos homens. Por não haverem estas essências do desprendimento manifestado, aparentemente, certos atributos de Deus, não se deve inferir em absoluto que estas auroras de seus atributos, os tesouros de seus santos nomes, realmente não tivessem possuído. Assim, pois, todas essas almas iluminadas, estes belos semblantes, foram dotados de todos os atributos de Deus, tais como a soberania, o domínio e outros semelhantes, embora fossem aparentemente privados de toda a majestade terrena. Aos olhos que discernem, isto é evidente e manifesto, não exige argumento ou prova. Tá, pode continuar. Continue, Silvio. Sim, já que os povos do mundo não se dirigiram às fontes luminosas, cristalinas do conhecimento divino, em busca do sentido interior das santas palavras de Deus, por isso langueceram, aflitos e sequiosos no vale da vã fantasia e da desobediência. Desviaram-se muito das águas frescas que aliviam a sede e juntaram-se ao redor do sal que arde amargamente. Referindo-se a eles, disse o pombo da eternidade: e se virem o caminho da retidão, não o tomarão para seu caminho. Mas se virem o caminho do erro, para si o tomarão. E isso porque consideraram mentiras os nossos sinais e os desprezaram. Então,
nós já sabemos que qualquer época mensageiros vieram, não foram recebidos por pessoas. Porque aqueles que estavam dirigindo eles, embora é Cristo dentro da Bíblia, São Mateus capítulo 23, está proibindo a existência do sacerdote, mas com tudo isso, eles pegaram na sua mão tudo e nem sabem na Bíblia o que é escrito. Quem sabe nós falamos. Isto é testificado por aquilo que já viu nesta era maravilhosa e sublime. Miríades de sagrados versículos desceram do céu do poder e da graça, mas ninguém para ele se voltou, tampouco pessoa alguma deixou de se prender àquelas palavras dos homens, das quais nenhuma letra é compreendida por aqueles que as pronunciaram. Por esta razão, tem o povo duvidado das verdades incontestáveis, tais como estas, e se privado do resvando conhecimento divino e dos prados eternos da sabedoria celestial. Por isso que quando Baha'u'lláh veio e trouxe paraíso, na verdade, hoje nós, Baha'is, estamos no reino de Deus, aqui na Terra. Então, eles ficaram fora da verdade. Silvio, agora você. Ó meu amado, imensuravelmente elevada é a melodia celestial, acima dos esforços do ouvido humano para ouvir, ou da mente para lhe abranger o mistério. Como pode a formiga impotente entrar na corte do Todo-Glorioso? E, no entanto, almas fracas, por falta de compreensão, rejeitam essas exposições abstrusas e duvidam da verdade de tais tradições. Não, ninguém pode compreendê-las, salvo aqueles que possuem um coração esclarecido. Dize, ele é aquele fim para quem não pode ser imaginado nenhum fim em todo o universo, e para quem se não pode conceber no mundo da criação princípio algum. Vê, ó Assembleia da Terra, os esplendores do fim revelados nos manifestantes do princípio. Que extraordinário! Essas pessoas, com uma mão, se prendem àqueles versículos do Alcorão e àquelas tradições do povo da certeza que acharam de acordo com suas próprias inclinações e seus próprios interesses, e com outra mão rejeitam os versículos e tradições que são contrários a seus desejos egoístas. Acreditais, então, uma parte do livro e negais uma parte? Como podereis julgar o que não compreendeis? Assim como o Senhor da existência, em seu livro infalível, após haver falado do selo em sua afirmação elevada, Muhammad é o apóstolo de Deus e o selo dos profetas. Revelou a todos os povos a promessa do alcance da presença divina. A este alcance da presença do Rei imortal, testificam os versículos do livro, alguns dos quais já mencionamos. Deus, uno e verdadeiro, é minha testemunha. Nada se revelou no Alcorão
mais elevado ou mais explícito que o alcance da presença divina. Feliz quem a tenha alcançado no tempo em que a maioria do povo, assim como vedes, dela se afastou. Dentro do Coran, Maomé diz que يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا قالوا به يستهزئون. E hasrata de vida, não, uma grande pena que cada vez veio mensageiro, todos negaram e começaram de usar gozação para ele. De novo diz, أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Diz, qualquer época veio mensageiro, começaram a gozar, mas alguns deles mataram e alguns deles afastaram de verdade. Este era o costume da humanidade. Quer dizer, no fim deste livro, Baha'u'lláh fala sobre sacerdotes, que quando o tio mais velho do Bab aceitou, Sayyid Muhammad aceitou a fé Bahá'í, não era brincadeira, este homem era muito famoso no Irã. Mas, finalmente, Baha'u'lláh falou tanto sobre Al-Qur'an, a grandeza de Maomé, finalmente ele aceitou. Além disso, que Bab era mensageiro, aceitou que no futuro aquela manifestação de Deus será esta pessoa que se Baha'u'lláh. Antes aceitou. Silvio, você agora. E todavia, por causa do mistério do primeiro versículo, essas pessoas se afastaram da graça prometida pelo último. Apesar do fato de ser explicitamente mencionado no livro o alcance da presença divina no dia da ressurreição, já se demonstrou e estabeleceu definitivamente, por meio de provas claras, que ressurreição significa o aparecimento do manifestante de Deus para proclamar sua causa e alcançar a presença divina. Quer dizer, alcançar a presença de sua beleza na pessoa de seu manifestante. Pois, em verdade, nenhuma visão o abrange, mas ele abrange toda a visão. Não obstante, todos estes fatos indubitáveis, exposições lúcidas, eles, em sua insensatez, se prenderam ao termo selo e permaneceram completamente privados do reconhecimento daquele que é o revelador tanto do selo como do princípio no dia de sua presença. Se Deus fosse punir os homens pelas suas ações perversas, não deixaria sobre a terra nenhum ser vivente. Mas até um tempo marcado, ele lhes dá tréguas. Fora todas essas coisas, porém, se esse povo tivesse atingido uma gota das correntes cristalinas que emanam dessas palavras, Deus faz qualquer coisa que Ele queira e ordena o que lhe apraz. Não teria usado de cavilações indignas
como essas contra o centro focal de sua revelação. A causa de Deus, todas as ações e palavras estão seguras pela mão do seu poder. Todas as coisas jazem presas na palma de sua poderosa mão. Todas as coisas lhe são possíveis e fáceis. Ele executa qualquer coisa que queira e faz tudo o que deseje. Quem disser por quê ou qual motivo, terá pronunciado blasfêmia. Se essas pessoas despertassem do sono da negligência e percebessem o que suas mãos fizeram, quereriam certamente perecer e por sua espontânea vontade se lançariam ao fogo. Seu fim e verdadeira morada. Não ouviram o que ele revelou? A ele não se perguntará sobre seus atos? À luz dessas afirmações, como pode o homem ter audácia de interrogá-lo e de ocupar-se com palavras vãs? Essas que tudo foi lido aqui dentro de Seleção de Escrituras de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh está falando com a humanidade. Vejam o que temos. Página 137 e 108. 108. Número 108. De Baha'u'lláh. Não, isso me chamou de Baha'u'lláh. Seleção dos escritos de Baha'u'lláh. Temos Página 100. Só repete, Sussa. Página 137 e CV11. CVII, quer dizer 108. Você sabe que antigamente não existia número. O número surgiu depois do alfabeto. Então, eles escreviam os números com alfabeto. Intruso deu uma informação. Temos um tempo marcado para vós. Temos um tempo marcado para vós, ó povos. Se na hora designada deixardes de vos volver a Deus, Ele verdadeiramente porá as mãos em vós com violência e fará que penosas aflições vos acometam de todas as direções. Como é severo, em verdade, o castigo com o qual vosso Senhor, então, vos castigará. Agora 109. Ó Kamal, as alturas que o homem mortal pode atingir neste dia, através do mais benévolo favor de Deus, ainda não foram reveladas à sua vista. O mundo da existência jamais teve revelação igual, nem para isso possui ainda capacidade. Aproxima-se o dia, entretanto, em que as potencialidades de tão grande favor, em virtude de seu mando, se manifestarão aos homens. Embora as forças das nações se disponham contra ele, ainda que os reis da terra se coliguem para solapar sua causa, o poder de sua grandeza permanecerá inabalado. Ele verdadeiramente diz a verdade
e convoca todo gênero humano ao caminho daquele que é o incomparável, o onisciente. Todos os homens foram criados a fim de levarem avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. O Todo-Poderoso dá-me testemunho. Agir como os animais do campo é indigno do homem. Aquelas virtudes que convêm à sua dignidade são a tolerância, a misericórdia, a compaixão e a benevolência para com todos os povos e raças da terra. Dize: ó amigos, bebei até vos saciardes desta corrente cristalina que flui através da graça celestial daquele que é o Senhor dos nomes. Que os outros participem de suas águas em meu nome, a fim de que os líderes dos homens em todas as terras possam reconhecer plenamente o objetivo para o qual foi revelado a verdade eterna e a razão pela qual eles próprios foram criados. Então, 6.000 anos, a humanidade, através dos profetas, foram sabendo a realidade mais ou menos. Depois veio Maomé, 7.000 anos. O número 7 para judeus é muito sagrado, porque 6.000 anos passou, até diz, depois de 6.000 anos adâmico, vai chegar Deus, quer dizer, 7.000 anos. Chegou Maomé, Muhammad, mensageiro Muhammad, já selou estes mensageiros. Então, os muçulmanos falaram: quem é Baha'u'llah? Baha'u'llah não é mensageiro. Baha'u'llah é manifestação de Deus. Manifestou de Deus e causou que a humanidade conhecer o seu Criador. E nem aqueles santos ficam para o povo como idólatras. Agora, no fim da Bíblia, que segundo Apocalipse, que segundo João, tinha visão algo verdade. Tinha visão e está falando estas palavras e diz: até não acontecer esta verdade, ninguém pode ler e dizer que não é isso. Agora que Baha'u'llah veio, vamos ver o que diz. Ele não combatia. Não, isso é cada coisa. Ele não. Amigos, Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, vamos ver. Versículo 9. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Tá, claro como cristal. Agora lá também lemos água, cristal, quer dizer, água, palavra de Deus. Palavra tão cristalina que está falando. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
trono de Deus. Quer dizer, Baha'u'lláh sentou no trono de Deus com cordeiro. Quer dizer, o centro de... Depois de Baha'u'lláh, quem estava dirigindo a fé? Abdul Baha. O centro do convênio de Deus. Abdul Baha. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos. A vida, Árvore da vida. árvore da vida. Quando que Cristo estava falando com aquele como que é, mestre dos judeus, Rabino. Então diz para Rabino que a gente, quando morrer, depois vai chegar para o reino de Deus. Ele diz, puxa, então nasce para o reino de Deus. Então, aquele mestre dos judeus diz, eu com esta barba branca deveria voltar para barriga da mãe e nascer de novo. Então, Cristo diz, o Senhor é mestre de uma religião. Não sabe como este povo simples, que não tem capacidade, pode entender. Depois que vier Espírito da Verdade, quer dizer, Baha'u'lláh, ele vai falar toda a verdade que hoje eu não posso falar. Deu para entender? Sim. Mostra um tinindo quando vocês estão na tua pergunta fazem isso. Então, amigos, diz que que produz, esse árvore produz 12 frutos. 12 frutos, o que é? Os 12 princípios. 12 princípios básicos de Baha'u'lláh. Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você sabe. Então, gente, vocês já sabem essa parte que Dona Tuba já explicou para vocês, né? Que a folha da árvore traz para a árvore oxigênio durante o dia. E o que vai acontecer à noite? É aquele gás carbônico. Então, vamos ver o que ele diz. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós devemos servir a Baha'u'lláh. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Baha'i. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então, se não tem noite, não tem gás carbônico. O dia todo os barrais só produzem oxigênio. Oxigênio. Muito bom. E diz para a saúde da humanidade. As folhas são para a saúde da humanidade. Veja, na Bíblia está falando o nome Baha'u'lláh, tudo, mas quando que as pessoas leram? Então, Silvio, eu vou ler, depois você leia o último. Combinado. Deus misericordioso, a tal ponto chegaram a insensatez e a perversidade do povo, que voltaram a face para seus próprios pensamentos e desejos, e viraram as costas
para o conhecimento e a vontade de Deus. Santificado e glorificado seja seu nome. Ser justo. Se essas pessoas admitissem a verdade dessas luminosas palavras e santas alusões e reconhecessem Deus como aquele que faz tudo quanto quer, como poderiam continuar presas a tão flagrantes absurdos? Não. Com toda a alma, aceitariam o que ele dissesse e a isso se submeteriam. Deus é minha testemunha. Não fora o decreto divino com as inescrutáveis dispensações da providência, e a própria terra teria destruído completamente todo esse povo. Ele, entretanto, lhe dará tréguas até o tempo marcado num dia conhecido. Agora por isso. Gláucia, Querida. você acha que é melhor parar aqui para as perguntas? Porque já vai começar outro título. Sim. Então, nós podemos, os amigos que desejarem fazer perguntas, se não conseguirmos responder agora, nesse momento, a gente pode responder em outro momento, porque são várias, né? Os amigos podem se manifestar, perguntar, então, para a Dona Tuba. Dona Tuba, e aí, caso a senhora queira se aprofundar, trazer mais profundo na próxima semana também, fique à vontade. Que cada pergunta é um tema para a Dona Tuba. É maravilhoso, né, Dona Tuba? É muito rico. Glaucia, eu tenho uma pergunta no chat aí, tá? Você pode falar que eu não estou conseguindo visualizar, Marcos, aqui? Posso? É rápido. Veja se o que eu entendi, ouvi, é o que realmente que Dona Tuba falou. Bahá'u'lláh não é mensageiro de Deus, certo? Bahá'u'lláh é a manifestação de Deus. Foi isso que Dona Tuba falou? Bahá'u'lláh não é mensageiro de Deus. Bahá'u'lláh é a manifestação de Deus. Manifestação. Dona Tuba. Sou aluna também, sou aluna. Gente, Pode falar, Cissa. eu acho que quando a gente faz essas aulas, a gente tem que aprender de tal maneira que a gente possa falar sem a Dona Tuba do lado, tá certo? Porque senão, de que adianta a gente fazer aula se a gente vai ficar calado? Então, existe uma diferença entre manifestante de Deus e manifestação de Deus. Bahá'u'lláh é a manifestação de Deus. E o resto que vieram antes, trouxeram mensagem para este dia, são manifestantes de Deus. Tá. Para Grato. vocês querem esta parte ficar mais forte? Queremos. Então, leiam Sim. aquele que é 179, né? Pérolas de Sabedoria. Aqui. A Saína, como essa estrutura física, Vale. o tempo. Este é muito importante. Que agora voltamos para Deus. Pérola de Sabedoria Antiga, página 179. Dia 4 de setembro. Como esta estrutura física é o trono do templo interior, qualquer coisa que aconteça a essa parte física é por ele sentida. Na realidade, o que deleita em alegria ou se entristece com dor é essa parte interior e não o próprio corpo. Por quê? Quer dizer, o espírito, se o corpo ficar
doente espírito está muito triste. Mostra que pessoa, mas este corpo, o que é como flauta. Espírito flautista está tocando, esta flauta está falando. Quando esta flauta está doente, flautista não pode falar. Já que este corpo físico é o trono sobre o qual o templo interior é estabelecido, Deus tem ordenado que se preserve o corpo no grau possível, de modo que nada seja experimentado que possa causar repugnância. O ser interior contempla sua estrutura física, a qual é seu trono. Assim, se a esta se mostra respeito, é como se aquele fosse o recipiente. O inverso é também verdade. Por isso foi ordenado que se tratasse o corpo morto com a máxima honra e respeito. Então, aquele que Moisés estava vendo uma pessoa diz, oh Deus, onde está? Vem aqui, quero dar massagem para seus pés, quero limpar a terra, à noite você poder dormir. O que Moisés diz? Será que Deus é um homem que você está pedindo? Então ele fugiu e Moisés foi, falou que Deus sempre escuta as pessoas e você fala o que quiser. Mas falou que Deus não é homem. É um espírito, vamos dizer, que é impotensível, inatingível, invisível. Tudo invisível, não podemos conhecer. Mas sabemos que existe Criador, qualquer nome da língua fala. Agora chegamos aqui que Deus, todos os espíritos, está na mão de Deus. Deus gostaria de ser conhecido, mas a humanidade não conhecia. Fizeram santos em vez de Deus. Desculpa, eu estou indo daqui para a Bíblia, de Bíblia para outro. Vocês não tem problema? Ah, Silvio, não tem problema? Não, Não tem problema não, dona Tuba. tá tudo ótimo. Então, na Bíblia, Cristo diz aquela oração. Pai nosso, santificado seja teu nome. Só um santo existe, que é Deus. Venha o vosso reino, assim na terra como no céu. Mas Deus, que é um espírito, não é um homem, não pode vir. Mas agora o espírito precisa mandar um corpo na terra como manifestação de Deus e começar a falar com ele. Quer dizer, tudo que Baha'u'lláh falava, coisa que Deus mandava. E Baha'u'lláh não falava nada. Tudo Deus mandava. Quando que Baha'u'lláh veio na Terra, o reino de Deus foi estabelecido na Terra. Nós estamos no reino de Deus. Agora, Deus, tudo que falou, Baha'u'lláh falava para a gente. Baha'u'lláh diz que nós criamos ser humano, nosso exemplificado. Ser humano, Baha'u'lláh era ser humano e nós também somos ser humano. Então, quando que Deus mandava, Baha'u'lláh falava. E este Kitab Aqdas, o livro sagradíssimo Aqdas,
foi escrito pelo manda de Deus e Baha'u'llah escreveu aqui. 1000 anos, que é época. Veja, toda palavra vem a custo outro. Vocês querem ouvir? Queremos. Pode Sim. falar, Nathalie. Só um instante. Tem algumas perguntas no chat, aí quando a senhora concluir essa exposição, aí eu vou passar. Primeiro, Sussa, só qual é a página do Pérola de Sabedoria que você leu? 179. Pronto, 179 aí, Vanderlei. Não, Obrigada, Silvio. Não está dando para enxergar aqui. Pode falar, dona Tuba. Que O que a senhora ia falar agora sobre a questão do mensageiro de Deus. mensageiro. Quem que traz mensagem de quem? De Deus. E ele está falando, mas manifestação de Deus. Aquele que é mensageiro como Maomé. Maomé falava, mas agora está falando próprio Deus, através de Baha'u'llah. Baha'u'llah, então, dentro de página 143, Revelação Bahá'í. Sefide. Revelação Bahá'í. Agora Susana vai trazer. Dentro de a mãe de Silvio, você é mãe de Silvio? Ah, Silvio, muito obrigada por ser mãe. Susana agora vai chegar. Falaram para Baha'u'llah, 143. Duruz ama lazım. Aqui. Ligado aqui. Manda. Qual página? 140. Quarto Tajalli. Kocak. Allah nasıl bir şurada. Quarto Tajalli. Viu, Sai? Te entregaram. Susana, Eu tenho como colocar em tela esse texto, tá? Ah, então, coloca e leia, dona Tuba. Susana, Fala, meu Posso, querido. fala para compartilhar? Posso compartilhar? Ninguém me conhece, né? Que? Marcos. Sim, Compartilha, Marcos. Preciso da autorização. claro. Ah, Dona agora Viu? sim. Falando claro. Autorizado. Está na mão de você. Já vai. Quando tiver em tela, me falem, por favor. Tá. Ainda não. Agora sim. Está na tela. Pode ler. Leia você. Então, peraí só um minutinho. Vou precisar diminuir um pouco aqui. Dificulta a leitura aí? Então tá bom, você que vai ler. Tá, então só um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Vocês estão ouvindo bem? Ouvem Sim, bem? Marcos. Sim, Marcos. Está ouvindo. O quarto Tajali diz respeito à declaração da qualidade, da divindade. Marcos, desculpa. Desculpa, Marcos. Olha, a sua voz praticamente não está chegando, Dona Tuba não está ouvindo. Então, vamos pedir para Silvio ler. Peraí, vê se está melhor agora. Melhorou. Tá bom, eu estou aproximando o microfone aqui. Só um minutinho, então.
O quarto tajali diz respeito à declaração da divindade, da qualidade de Senhor e a afirmações semelhantes. Se alguém dotado de percepção contemplasse essa árvore evidente, abençoada, e seus frutos, ele, em verdade, se tornaria independente de tudo, salvo dela, e reconheceria o que aquele que fala do monte pronunciou no trono da manifestação. Ó Ali Kal Akbar. Hable Akbar. Este era o costume. Nome Ali Akbar falava o Ali antes de Akbar. Quer dizer mesmo Ali Akbar. Fala ao povo sobre os sinais de teu Senhor, fazendo conhecer seu caminho reto, sua grande mensagem. Diz, ó servos, se sois o povo da justiça e equidade, havei de confessar tudo o que manou da pena suprema. Se sois do povo do Baião, o Baião peça guiar-vos-á e será suficiente. E se sois do povo de El Furqan, refletir sobre o... Pois não, dona Toba? El Furqan significa Alcorão. O livro Então, se sois do povo do Alcorão, refletiu sobre o esplendor e a voz revelada na árvore sináitica para o filho de Ilã. Louvados... Aquele que Moisés foi em cima daquele altura, tronco estava sarsardante. Moisés. Diz que aquele lugar sagrado tira sapatos. Perguntou quem és tu? Aquele chama falou, eu sou Deus. Então Moisés diz, eu quero ver você. Diz, nunca você vai me ver. Então, continua. Louvado seja Deus. Supera-se que, com a manifestação de Deus, o conhecimento houvesse amadurecido e se tornado perfeito, alcançando o alvo final. Agora, porém, se torna evidente haver aqueles que negam. Olhe, eles se recusaram a aceitar da árvore da existência o que aceitarem da árvore do Sinai. Diz, ó povo do Baião, não fale segundo o ego e o desejo. A maioria dos povos do mundo confessa a palavra abençoada que procedeu da árvore. Pela vida de Deus, não fosse a menção de divindade... Desculpa, pessoal. Se não fosse a menção de divindade feita pelo percussor Babi, este oprimido não teria falado naquilo que é a causa de perplexidade e de destruição dos ignorantes. No princípio do Baião... Ele já escreveu tudo e fez... Dona Tuba está falando que esse trabalho aqui escrito foi o Marcos que preparou. Dona Tuba está elogiando e agradecendo o Marcos. Foi uma honra, Dona Tuba. Deus sabe da honra. No princípio do Baião, diz ele, em descrição aquele que Deus manifestará, em verdade, ele é o que declarará em todos os graus. Em verdade, sou Deus, não há outro Deus senão eu, o Senhor de todas as coisas, e tudo além de mim é criado por mim.
Ó vós, minhas criaturas, havei de me adorar. Também em outro local, falando de aquele que Deus manifestará. Ele diz, em verdade, sou o primeiro dos que o adoram. Ora, o homem deve refletir sobre o adorador e o adorado. Talvez o povo da terra possa atingir uma gota do mar do conhecimento e compreender a posição desse manifestante. Na verdade, ele apareceu e falou na verdade. Bem-aventurado quem reconhece e confessa, e ai daquele remoto que nega. Desculpa, Muito pessoal. obrigada. Que Deus te proteja. A nós todos, dona Tuba. Muito obrigada. Caminhou. Dona Tuba falou que pode parar aqui mesmo. Obrigada. Susan, qual que é a página da revelação Revelação Bahá'í? Qual é a página? 143. 143. 143. 143. Quarto Tajali. Quarto Tajali. Vocês encontram também isso no livro Epístolas de Baha'u'lláh, aquele cor-de-rosa. Você sabe a página, Sussa? Não, Não, Epístola de Baha'u'lláh. esse livro não existe mais. Aham. Quem que guarde? Do livro 62 a Epístola, página. 62. Qual? 62. No Epístola de Baha'u'lláh, se você Glaucia, procurar o Tajaliat, aí é só ir para o quarto Tajali, tá? É que cada epístolas que tem esse nome, ele foi dividido com esses subnomes. Então, Tajaliat, você tem os Tajali. Então, esse é o quarto Tajali. Obrigada, Ô, Sim, Susan, para fazer a segunda pergunta. Ok. Eu tive um Nossa. probleminha aqui, eu não consegui visualizar as perguntas dos amigos. Né? Os amigos podem estar fazendo, porque o meu celular está ligando e desligando. Aí apaga a memória. E primeiro foi Marcos, que eu vi, apareceu aqui. Quem foi próximo? Quem é? A pergunta de quem? João. É João? Não, Saí. O Bom, Saí. eu só queria contribuir com uma coisa. Nesse processo, quer dizer, mais uma referência, nesse processo de instituto que a conselheira está promovendo, fase 1, fase 2, daqui a pouco vamos ter fase 3, né, do processo de instituto, 5 dias, 5 e 5, não é isso? Quem está fazendo o livro 9 do instituto? Aqui. Silvio. Glaucia, Susan. Muito bem. Então, só como mais uma referência, centenas que veio da Dona Tuba, uma referência que eu estudei junto com o membro do Corpo Auxiliar ontem, é muito forte aquela questão de mensageiro e manifestação de Deus. É muito forte na sessão, como é que fala? Na sessão 31, 32 do livro 9, o Bob, isso historicamente todo mundo conhece, Bob enviou uma carta para Baha'u'lláh, muito antes da revelação de Baha'u'lláh se revelar, né, para a humanidade. E o Bob escreveu na carta de Deus para Deus. Já chegaram na sessão 32 do livro 9? Qual nome? Qual unidade? Unidade 1, sessão 32, livro 9 do Instituto. Bob escreve na carta que mandou para Baha'u'lláh, isso todo mundo sabe, escreveu, está escrito, quem está fazendo 9 vai ler isso, de Deus para Deus. Então, aquela diferente mensageiro e manifestação, isto é, Baha'u'lláh é presença de Deus na Terra. Isso está saindo. Baha'u'lláh é presença de Deus na Terra. E Bob diz isto. E no final pede para Baha'u'lláh, faça a sua revelação
deixa passar 19, é lindo isto, deixa dar 19 anos entre a minha revelação e a sua. O Bahá'u'lláh fez isto. Isso. Deu 19 anos. Bahá'u'lláh atendeu ao pedido do Bab, 19 anos depois. Said, no Seleção dos Escritos do Bab, são as duas primeiras epístolas, tá? A primeira que ele manda para Bahá'u'lláh, que Mullah Hussein entrega ao estudante Sheikhi, que vai lá entregar para ele, né? E a segunda é essa que ele pede, fala de Deus para Deus, né? E pede o interstício de 19 anos. 19 anos. É fantástico. Mas eu falei tudo isso para dizer aquilo que Dona Tuba falou, quer dizer, ratificar, quer dizer, enfim, confirmar que a Tuba falou para todo mundo que Bahá'u'lláh é presença de Deus na Terra. É presença de Deus na Terra. Por isso não é mais um mensageiro. É presença de Deus na Terra. Então, e o Baba afirma isso. De Deus, Silvio, como você falou, de Deus para Deus. Amigos, Dona Tuba quer falar. Pode falar, Dona Tuba. Esse assunto é maravilhoso de se ouvir. Porque quando Bahá'u'lláh estava na Terra, diz que as pessoas querem ver Deus. Então Bahá'u'lláh diz, olha para mim, sou Deus. Quer dizer, Deus mandou seu lugar. Tudo que Deus está falando, Ele está repetindo para o povo. Então Bahá'u'lláh diz, você quer ver Deus? Veja a mim. Bahá'u'lláh durante 40 anos ficou preso. Todas estas viagens eram caminhos que Deus mostrou. Devia chegar para Darussalam, que era Bagdá, e depois para Terra Santa, Acre. Porque dentro do Alcorão diz que bem-aventurado aquele que tomar a água de Acre, que tem gosto de lágrima, porque não existia água doce até hoje. Então, as pessoas que iam também, bem-aventurada aquele que pulga de Acre era bastante para tirar. Corpo, ele morde. Morde. Tanto que Abdu'l-Bahá era jovem e colocava uma... Ele colocava um casaco com carneiro, pelo de carneiro. Dentro. Então, dentro ficava cheio de pulga. E depois tirava, virava, aqueles ficam fora, e outro lado estava usando. Bahá'í tem que ser inteligente. Não, quer dizer que Acre, desde naquela época, era lugar sagrado. E hoje estamos vendo que Deus está lá. E tem outra também que Maomé fala no Alcorão, contar as ondas em Acre. Que quando você conta, você vai ver o Shrine of Bab. Você vê o santuário do Bab. Que acho que na hora que você conta, você está vendo aí. O que é aquilo que está brilhando ali? Dona Tuba, aqui, ó, o que o Silvio falou, tá aqui. Gente, tá bem claro o que Silvio falou esse livro, tá? Logo, primeira epístola diz, todo manifestante é apenas uma revelação de teu próprio ser. É o que Said também estava falando. Só ler essas epístolas, início do livro, vocês vão ver novamente a posição de Bahá'u'lláh, tá? E na segunda, Susan, é que ele menciona isso que Said estava falando. Essa epístola de Deus para Deus. Na segunda epístola, que é essa aí que o Bab pede o interstício de 19 anos. Isso.
Gente, quando vocês entram nesses assuntos, a gente fica muito emocionado, né? Porque tem uma parte que Saed está lendo, nós estamos lendo os livros do senhor Adita Herzadeh, fala que se Mullah Hossein fosse mais rápido aceitado o BAP, não ia ser 19 anos. Ia ser bem menos. Quem quiser, leia o 4 volumes. Mais uma pergunta, Gláucia? Ou Silvio, ou Marcos, tem mais Sim, algo? ainda dá tempo. Nós temos, são 11h26, nós temos para mais uma pergunta. Peraí, deixa eu só colocar o que perguntaram aqui no chat, aqui, ó. Susan. Fala, Susan. querida. Não sei quem Bom é. dia, Rosana. Explica mais sobre Mullah Hussein. Se ele houvesse aceitado mais rápido o BAP, por favor. Olha, dona Tu, posso responder isso? Olha, vou tirar Mullah Hossein Baba. Gente, o Mullah Hossein, vocês lembram que quando ele volta, depois que ele conhece BAP, ele volta novamente para a cidade de Mashhad, de onde ele tinha nascido. Quando ele passa em frente da sua escola de teologia, que antigamente só tinha escola de teologia, né? E ele passa, fala, por causa dessas escolas que fizeram que nosso ego levantasse e os véus tampassem nossos olhos para conhecer o manifestante de Deus. E novamente, vocês lembram que Vahid, quando foi a presença do BAP, o que aconteceu? No primeiro e segunda visita, ele não conseguiu enxergar. Mas quando ele tirou aquele véu de erudição, que o amigo dele ajudava ele, falava, tira isso, seja humilde. Aí ele conheceu o BAP. Então, foi por causa dessas coisas que o mundo não deixa a humanidade, os véus densos de erudição, de posição, de materialismo, de conhecerem Baha'u'llah. Dona Tuba vai falar. Qual outra pergunta, gente? Só um minutinho. Tuba, Sussa, a Vanderleia ficou confusa, que ela pergunta assim, se todos os mensageiros de Deus são raios do sol de Deus, e sempre ouvimos que todos os mensageiros são iguais, são os raios desse sol, né? Sempre aprendemos na fé de Baha'u'llah que um deles e todos são iguais. Ela ficou confusa sobre essa questão de Baha'u'llah ser a manifestação de Deus. Mas aí eu não sei se agora, nesse discorrer da leitura do que Said falou, se foi respondido. Não sei se Vanderleia ainda. Entendi. Ficou claro. Obrigado. De nada. A gente que agradece, querida. Gente, Dona Tuba quer falar. Dentro do Corão, Maomé diz, "Khalaqtul khalq ala suratina", não, diz que todos os mensageiros são mesmo, quer dizer, quem mandou eles? Baha'u'llah. Porque quando que Deus deixou Baha'u'llah, na época que terminou a época de mensageiro, do ciclo profético. Profetas. Primeiro que vieram profetas, depois mensageiros. Dentro do Corão diz que todos os mensageiros são igual, não deixamos nenhuma diferença entre eles. Outro lado diz que não fazalna bainahum ala ba'zin, mas nós deixamos um mais superior do que o outro. Agora, que parte os mensageiros todos são uma? Mensageiros o que fizeram? Mensagem chegou,
e ensinaram para o povo. O trabalho deles é ensinar a humanidade. Esta parte ensinar, entre todos os professores, até na faculdade, é único. Primário, segundo, ginásio científico e universidade. Todos são professores, mas quando chegamos, o tamanho que as pessoas estão lendo, aceitando, que ajudando a humanidade é diferente. Aqueles que terminaram medicina são mais sábios do que aquele que é professor de primário e segundo. Mas, finalmente, todos na sua época eram professores para a humanidade. Que quando que vou ler dentro deste livro. Gente, lembram daquele exemplo da lua também? Lembram? Da lua. Na lua é a lua. Baha'u'lláh está falando dentro de Quarto Vale. Mas tudo Quarto Vale não é. Tudo são poesias. Diz que quando tiveram profetas, a humanidade não tinha nenhuma sabedoria. Eles eram como professores, escrito aquele revelação Bahá'í. Tudo bom. Seleção. Seleção dos escritos da página Nahman Alamat. Isso aqui. Índias. Isso. Os profetas de Deus devem ser. Pode ler? Sim. Seleção dos escritos de Baha'u'lláh, página 59. 59. Bab e Baha'u'lláh. Os profetas de Deus devem ser considerados como médicos cuja tarefa consiste em promover o bem-estar do mundo e de seus povos, para que, através do espírito da unidade, possam curar a doença de uma humanidade dividida. A ninguém é dado o direito de questionar suas palavras ou menosprezar sua conduta, pois eles são os únicos que podem dizer que tenham compreendido o paciente e lhe é diagnosticado corretamente as enfermidades. Susan, tu que também dizia palavras ocultas. Página 59, seleção dos escritos de Baha'u'lláh. Que? Não, repetindo, página 59. 5, o número do Bab, 9, o número de Baha'u'lláh. Não tem como esquecer. Então, as letras que é muito sagrado, um é Deus. Depois, 5, Bob. Depois, 7, o nome Bob e Baha'u'lláh quer dizer letras. E finalmente, 9. Vieram mensageiros, Krishna, Abraão, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo, Maomé, Bob e Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é 9. Quando Baha'u'lláh chegou, o círculo já foi colocado. O círculo tem 360 graus, somamos 9.
Então, depois de 9, chegamos a 10. 10 aquele que os cientistas fizeram que dentro do Alcorão diz فَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ. Sou um gole. Toma um gole, dona. Esta filha. Dona Tuba, tá tudo bem? Terminamos com o número 10. Baha'u'llah diz a ciência e a religião devem andar mão dadas. Mas cientistas que não deram mão para a religião causou que hoje esta internet mostra essas coisas maravilhosas e também aqueles que estão roubando, matando, estão aproveitando por mal. Então, esta esquerda naquele desenho, esta esquerda a parte ciência, outro lado a parte espiritual. Que Sheikh Ahmad Said Kazim vieram e começaram. E Baha'u'llah fala luas iluminadas juntos. Que eles começaram aquelas aulas com grandes sacerdotes. Tá bom. Agora, Chama de palavras ocultas. palavras ocultas. Arabia ou Farsi? Farsi. Página 77, Farsi. Aqui. 77. Ah, 77 no Rashi. O filho da justiça. Ah, não, tá certo. Amigos, palavras ocultas. Página 77, Farsi. Dona Tuba, vamos falar. Persa, número 77. Porque cada livro é diferente a página. Então, número 77, parte persa. O filho da justiça. Que quer justiça da humanidade. Ao anoitecer, a beleza do ser imortal retirou-se das alturas esmeraldas da fidelidade. Quer dizer, o espírito de Baha'u'llah estava atrás deste, porque todos os espíritos estão na mão de Deus. Espírito de Baha'u'llah, que Deus escolhia, que ele vai em lugar de corpo, quer dizer, templo de Deus, estava seguro atrás daquelas cortinas esmeraldas. Indo ao Sadratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Então veio para frente, para fora. Aquele espírito veio para fora. Onde chorou com tal pranto que a assembleia no alto e os habitantes dos reinos do além gemeram por causa de seu lamento. Então, quando que o espírito de Baha'u'llah veio para fora, começou a chorar. E o povo de Malakut, que lá sempre é espíritos. O reino de Deus são espíritos, não tem corpo. Então, estava chorando e o povo de Malakut estava gemendo. Com isso se perguntou: por que os gemidos e choro? E ele deu resposta: assim como me fora ordenado
Eles falaram por que você está chorando. Então, Baha'u'llah está respondendo. Eu, cheio de expectativas, esperava no monte da fidelidade, mas não senti a fragrância da fidelidade daqueles que habitam na terra. Deus diz para Baha'u'llah, quer dizer, para este espírito de Baha'u'llah, olha para a terra, veja que existe pessoas fiéis, então diz que não vi. Ao ser chamado a regressar, olhei, então, e eis que certas aves da santidade estavam sendo atormentadas nas garras dos cães terrenos. Com isso, a donzela do céu, Quer dizer, Baha'u'llah, resplandecente, sem véu, apressou-se a sair de sua mansão mística. Perguntou seus nomes. agora, o povo de Malakut sabia que espírito que vai para a terra deve ter corpo. Então, vieram para fora tudo e perguntaram, qual é seu nome? Baha'u'llah falaram que diga a primeira letra. Na língua portuguesa não foi dito, porque pessoas não sabiam estas coisas. Essas coisas. Mas Baha'u'llah diz B, na língua persa, escrito. Abdul Baha diz. Primeira letra B. Quer dizer Baha'u'llah, que Imam Sadiq, dentro de Imams, também diz que Todo o Alcorão foi referido por causa dessa letra. Foi escrito por causa sim, este B quer dizer Baha, o nome Baha. Isso, perguntou seus nomes, e todos foram ditos, menos um. E ao se insistir, a primeira letra deste foi pronunciada. Quando, então, os habitantes dos aposentos celestiais se apressaram a sair de sua morada de glória. E enquanto se pronunciava a segunda letra, cada um se prostrou sobre o pó. Depois, segundo Re. B, Re, Baha. O B, Re também é como Ba. Número 5. Tá. Nesse momento, uma voz vindo do mais recôndito santuário. Quem é Deus? Deus incognoscível. Então, Deus está agora falando para Baha'u'llah. Ai, meu Deus. Até aqui, e não mais. Se fez ouvir. Até aí e não além. Não além. Você falou 2 letras, está suficiente. Não fala mais. Porque todos se jogaram em cima de pó na terra. Em verdade, damos testemunho daquilo que fizeram e agora fazem. Nossa, me arrepiei. Arrepiei. Muito bom. Ó, Dona Tuba, maravilhoso. A senhora gostaria de complementar para a gente já está no finalzinho. Aí, já estamos nos últimos momentos, então a senhora poderia complementar. Infelizmente, eu tenho que fazer esse papel, eu fico triste. Por você e por Dona Tuba, nós vamos até a noite. É verdade. Gente, vamos tirar uma foto antes de todo mundo sair?
Todo mundo abrir, sorrindo. E quem que vai tirar o foto? É Silvio, né? Silvio. Pode ser sim. Mas Eu vou ficar do lado da no minha computador, teacher. é só dar um print screen que Fica do sai. lado da teacher. Minha filha. Meus filhos são gêmeos. Eu falei chata. Quem puder abrir as câmeras, por favor. Abrem câmera, gente. Sim, na hora que eu posso. Lá vai, hein? Espera aí. Pronto. Ok. Registrado. Obrigada, Silvio. Silvio é muitos talentos. Amigos queridos. Então, vamos agradecer a Dona Tuba, né? Obrigada, Dona Tuba, muito em nome de todos, a gente agradece a senhora por todo esse aprendizado. Hoje foi maravilhoso, sempre é maravilhoso, né? E se faltou alguma coisinha, a gente complementa na próxima vez. Vamos ter muito tempo para a gente poder aprender com a senhora. Obrigada a todos os amigos que ajudaram aí, né?